povo chegando, porque hoje vai ser poderosíssimo. Fala, Elenzinha, Thaís. Olha o Titão aí. Érica. Preparem os corações, porque vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos chamando a galera aí. Vamos mandando os aviãozinhos. Porque o homem quer falar. O homem... O homem quer falar hoje. Oh, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Vamos abrindo aqui, enquanto o pessoal vai chegando. E aí a gente já vai começar. Me digam se o áudio tá bom, se o som tá bom, por favor. Se precisa aumentar ou diminuir, como é que tá? Tá tudo perfeito? Vamos escrever aqui. Se alguém puder me ajudar, escreve por favor assim, ó. Live da Trindade. Live da Trindade. Tá perfeito, né, Thaís? Obrigado, Kelly. Kelly Soares. Bem-vinda, querida. Ó, o Gerson chegando. Obrigado, Denise Dan. Escreve para mim alguém assim, por gentileza, para eu fixar aqui. Live da Trindade. Live da Trindade. E aí eu vou fixar. Assim que o pessoal for entrando, eles já identificam, né? Sobre qual tema a gente vai estar conversando. Live da Trindade. Deixa eu ver se alguém escreveu e eu não vi. Para mim não apareceu ainda. Live da Trindade. Deixa eu escrever aqui. Live da Trindade. Pronto. Isso. Agora que eu fixei, o seu também apareceu, Thaís. Obrigado de qualquer maneira aí, pessoal. Muito bom. Vamos lá então, vamos começar? O fundo musical está muito alto? O fundo musical está muito alto? Está muito baixo? Tem que aumentar um pouquinho mais ou tem que abaixar? Só me dê esse feedback aí, a gente já começa. Tá? E aí eu vou pedir uma última vez para você que acabou de chegar também, por gentileza, clica no aviãozinho aí, vamos mandar para todo mundo que a gente puder. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Faz tempo que a gente não faz live aqui, e aí o pessoal desabituou, né?
e o número está um pouquinho baixo. Vamos alcançar, vamos resgatar aí juntos, porque Jesus vai falar hoje de forma poderosíssima, eu já sei. Então, se vocês puderem clicar no aviãozinho e mandar para a turma, a gente já vai começar nesse momento, tá bom? Vamos chamar geral aí. Vamos chamar geral porque Jesus está desesperado. Vamos lá. Queridos, Jesus está desesperado. É isso mesmo que você ouviu. E como Jesus está desesperado, nós também, que estamos tomados por Ele, que fomos tomados, resgatados por Ele mesmo, nós vamos ver isso aqui hoje. Nós também, naturalmente, eu vou dizer assim, mas não entenda como uma obrigação, mas é a força da expressão. Nós devemos estar também desesperados. Desesperados por aquilo que Jesus quer ainda revelar ao povo na terra. Então, ore. Aqui já vai a primeira lição. Se você pegou seu caderno e sua caneta, anote aí. Nós precisamos estar em Jesus, em oração, até que os nossos desejos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, tudo em nós, seja Ele, e o nosso coração deseje o que Ele deseja. Somente dessa forma é que nós vamos começar a provar dessa vida sobrenatural, nesse lugar que não é um lugar físico, mas é um lugar nele, que Ele nos colocou de volta nele mesmo, para desfrutarmos da totalidade, da plenitude do que é esse reino, que a gente chama de reino, né? O reino nada mais é do que Ele mesmo tomando todas as coisas e todos os lugares e todas as pessoas. Então, você precisa entender assim, enquanto a nossa oração, enquanto a minha oração, enquanto a sua oração não for uma oração de desesperadamente ser Jesus e viver Jesus para o outro, nós ainda não aprendemos a orar direito. Porque a vida e o mundo e o reino não é mais para nós mesmos. A partir do momento em que nós entendemos que somos, temos e podemos, nós não temos mais necessidade, nós não desejamos mais orar por nós mesmos, mas orar a fim de que Ele seja em nós para essa terra. Já fica aí a primeira. Então, na nossa live de hoje, já dando início, nós não temos a pretensão de cutucar o sistema religioso por cutucar. Nós não temos a intenção de falar o que vamos falar para provocar. Nós não temos a intenção de contrariar por contrariar. Nós não temos a intenção carnal de ser do contra ou de apenas ser diferente por ser diferente. Nós não temos a intenção de ser polêmico por ser polêmico, não. A polêmica ela vai existir naturalmente porque Jesus é diferente de tudo. É por isso que a palavra nos ensina que a palavra santidade significa ser separado. E quem tem ouvido bastante a gente já tem aprendido, e nos nossos encontros online, às quintas-feiras, que a palavra santidade, que significa separado, que significa consagrado, nunca teve relação com ser santo, ser separado, no sentido de que ele não faz as coisas, ele não comete pecado, nesse sentido de santidade que a religião nos ensinou, né? Ele é separado não porque ele não erra, ele é santo não porque ele não erra, porque
antes que houvesse o erro, e erro aponta para as coisas existenciais, erro aponta para a terra, erro aponta para o homem físico e o ambiente e o mundo existencial. Então, antes de haver o erro no mundo existencial, ele já era santo. Então, como vamos pensar que dizer que ele é santo é dizer que ele não erra? É dizer que ele é muito santo, muito puro, e a gente tem que ser como ele. É porque a gente aprendeu dessa forma, que as pessoas estão preocupadas com o erro, né? Mas a palavra santidade significa separado, né? Consagrado, no sentido de que ele é diferente de tudo aquilo que existe, porque ele é de outro lugar. Ele é de outra matéria. Santidade significa diferente do existencial. Ser substância, ser de outra matéria, ser de outra ordem, ser de outra natureza, ser de outra capacidade. E ele nos tornou santo dessa maneira. Então, vamos desenvolver da seguinte maneira. O que nós vamos falar sobre a Trindade é diferente de tudo, porque ser um Deus trino não significa que ele é três pessoas, ou que são três pessoas, né? Já adentrando então a fundo no tema. Mas são três momentos na linha existencial em que ele se manifestou e se mostrou especialmente como três pessoas diferentes. Então, diferente de ser três pessoas, são três momentos para três manifestações, ou três aparições, se é que a gente pode dizer assim, porque a nossa linguagem era limitada, né? Mas nunca podemos pensar que são três. E aqui já vai uma provocação por natureza, mas, repito, não no sentido de querer provocar maldosamente, mas de trazer à tona a verdade. Se as pessoas têm dito que só podemos acreditar naquilo que está escrito, por que é que então acreditamos que Trindade, como três pessoas, existe, se a palavra Trindade não está escrito na Bíblia? Ah, Peterson, mas aí é muito infantil o seu pensamento, porque aí a gente entende por todo o contexto, Jesus falando do Pai, né? Jesus falando do Espírito Santo, o Pai falando do Filho. Ora, então não vamos mais afirmar que podemos acreditar ou que devemos acreditar somente naquilo que está escrito, mas entendendo por revelação aquilo que Jesus mostrou do Pai, que era Ele mesmo se apresentando aos homens como Filho, e ao Espírito Santo. Mas a gente vai desenvolver isso. O maior motivo pelo qual ainda é crido que Trindade fala de três pessoas, para mim é maior, você pode anotar aí, que é por causa da falta de revelação do Espírito Santo. A falta de revelação em Jesus sobre quem Deus é. Da mesma forma que o mundo e a religião antiga, né, no sentido de Pacto Velho, Antigo Testamento, acreditavam no que estava escrito literalmente, né, e a prova disso é que quando a revelação do que foi escrito se manifestou em carne, não o reconheceram como sendo igualmente àquele do qual as Escrituras falavam. E é importante aqui também abrir um parêntese, que nós vamos trazer aqui outro tema. Depois dessa live, talvez na semana que vem ou daqui 15 dias, nós vamos fazer uma live para explicar a vocês
por que nós ensinamos e acreditamos que a Bíblia não é a palavra de Deus? Justamente porque o texto escrito não foi suficiente na cabeça de quem estava outrora com a mente e o coração obscurecido porque estava morto espiritualmente, não puderam compreender aquela palavra que estava escrita quando se encarnou em Jesus e se encarnou de modo completamente diferente daquilo que se apresentava aos olhos, aquilo que o olho podia ler nas tábuas, nos pergaminhos, né? Hoje nós temos a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia, mas e antes da Bíblia? A palavra de Deus ela não existia? A palavra de Deus já não era? Né? Talvez seria interessante desenrolarmos esse assunto, né? Eu confesso para vocês que quando eu abri a caixinha de votação para ver se as pessoas preferiam primeiro falar, né, desse tema, a Bíblia não é a palavra de Deus, e antes de falar aqui da Trindade, talvez eu confesso para vocês que eu acharia até mais fácil, mas como as pessoas votaram diretamente e mais no tema Trindade, então a gente seguiu, né, esse desejo de vocês, mas nada vai nos impedir de entendermos também da mesma maneira. Então olha só, a falta de revelação, porque não tinha um Espírito Santo no Antigo Testamento, né? A morte estava reinando. Lá em Romanos 5 fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Moisés é a representação da lei. E se a lei durou até Cristo, nós podemos ler da seguinte forma: a morte reinou de Adão até Cristo. Quer dizer, não havia luz, porque essa luz foi perdida em Adão. Então as pessoas vieram olhando para aquilo que estava escrito de forma literal. E tentavam encontrar esse Deus através da natureza. Então, em tudo que era grande, enxergava um Deus poderoso. Então pense você comigo, olhava as montanhas gigantescas, os mares, o oceano, né? Os céus, e então ali se reconhecia e aquilo expressava e falava da grandeza de Deus. Mas esse Deus estava oculto. Não podemos olhar para a história antiga, né? Para Davi, Daniel, os profetas, né? Isaías, Jeremias, e acharmos que eles conheciam Jesus. E acharmos que eles entendiam e se relacionavam com Deus como nós nos relacionamos com Jesus hoje. Então a gente precisa caminhar na linha cronológica, né? E nos tempos bíblicos até que se chegue à revelação. Então a letra foi apenas uma ferramenta e a maneira com o qual, de forma inspirada, veja só essa palavra, de forma inspirada, eles puderam imaginar esse Deus que estava oculto. Quando esse Deus pula, se faz homem, como registrado em Filipenses 2,6, que ele se esvaziou da sua glória. Oh, aleluia. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Olha a clareza da revelação. Ele assumiu a forma de servo. A gente vai começar a aprender, entender que era ele mesmo. O verbo se tornando carne, toda a verdade que a letra não deu conta. Porque, de novo, a letra foi escrita pela inspiração daqueles que, de alguma forma, se moviam nesse Deus desconhecido, nesse Deus oculto. Então, veja que a inspiração é diferente de revelação. Se a inspiração tivesse sido suficiente, Jesus não precisaria ter se manifestado. Então a palavra seria a palavra escrita, mas não.
A palavra escrita não foi suficiente para trazer vida, porque ela foi apenas inspirada. Então, o que significa inspiração? Né? Para a gente introduzir aqui esse lance da Trindade, né? Dentro desse tema. Imagine que, deixa eu pegar alguém aí, olha só, Rabelo, né? Rabelo.Auricélia. Entrou aí e eu não conheço, né? Rabelo, Auricélia. Mas imagine que as pessoas elas falam do Rabelo Auricélia para mim, ou da Michele que acabou de entrar aí. Eu não conheço a Michele, mas alguém começa a descrever a Michele para mim, né? E eu começo a escrever sobre a Michele. Então imagina o que acontece. Olha, Peterson, você não conhece a Michele, mas a Michele ela é alta ou ela é baixa, ela tem o cabelo assim, mais curtinho, o cabelo mais longo, cabelo escuro, ou cabelo claro, ou enrolado, ou liso. E eu começo então, por inspiração, ou ter uma inspiração daquilo que eu tenho ouvido, desenhar a Michele, ou escrever sobre a Michele. Mas eu nunca a vi, eu não a conheço, eu não sei quem é a Michele, mas por inspiração eu faço, né? Agora, veja que eu posso fazer algo muito parecido, mas não necessariamente será verdadeiramente a Michele. E aí um belo dia, abre-se a porta da minha casa, e a Michele vem me visitar, e ela adentra aqui a porta de casa, e eu vejo a Michele. E quando eu vejo a Michele, eu me assusto. Eu falo, uau, essa é a Michele? E aí eu lembro daquele desenho que eu tinha feito dela, por inspiração. O que acontece com esse desenho que eu fiz, né? A respeito da Michele, diante da Michele? Eu preciso render esse texto aqui. E aquilo que não combina com a Michele, aquilo que não combinaria com a Michele, eu tenho que jogar fora. Ou eu tenho que ler e desenhar de outra maneira. Agora, aquilo que parece com a Michele, eu mantenho a escrita e o desenho, mas eu, melhor do que isso, eu aperfeiçoo a forma de ler ou a forma de desenhar. Ou então vou reescrever. Ou então vou redesenhar. Agora, porque agora de fato eu conheço a Michele, eu estou vendo a Michele. Então veja que quando se trata de inspiração das escrituras, está falando de alguém que escreveu de luz apagada, porque perdeu a luz em Adão. Mas a luz brilhou novamente quando essa palavra se manifesta. É por isso que a gente vai ver um Antigo Testamento que fala muitas coisas que Deus fez, ou que Deus faz, ou que Deus é, mas que não combina com Jesus. É por isso que a gente vai olhar para a história e vai ver e vai ficar assim, né, assustado, porque mataram Jesus. Porque acharam e fizeram na sua mente, né, acreditaram na literalidade das Escrituras, quando na verdade nunca era para se acreditar na literalidade, mas aguardar a revelação se manifestar pelo qual aquela letra estava apontando. Então é necessário a gente entender que a Bíblia, as Escrituras apontam para a palavra de Deus, que é Jesus, que era Ele mesmo. Então, nesse sentido, olha só, por que ainda hoje, mesmo depois, né, de tanta revelação, de tanto conhecimento, de tanta coisa sendo iluminada aos nossos olhos pela luz que é Cristo, e a gente podendo ver as coisas, né? Imagina que se eu apagar todas as luzes aqui do quarto, a luz aqui da luminária, a luz aqui do teto, né? Vai dar um blackout aqui, vai ficar tão escuro que eu praticamente não vou enxergar nada. Talvez eu consiga contatar, né? Saber de alguma coisa aqui pelo tato, né? Mas eu não vou ver. Agora imagina que quando a luz acende, eu consigo ver tudo. Onde as coisas estão, se elas estão no lugar, se elas não estão, as cores, do que cada material é feito, eu tenho clareza. Então, aquele povo que lia as Escrituras
lia em sua literalidade. E da mesma forma, hoje, mesmo diante de tanta revelação, ainda preferem ficar com o velho modo de pensar, com o velho modo natural de compreender as coisas, e prefere ficar com aquilo que está escrito e não aquilo que foi revelado. Nesse sentido, a confusão na mente e nos corações vai continuar. Porque as Escrituras, nem sempre, e eu posso afirmar a vocês, que em sua maioria, né, na maior parte das vezes, daquilo que está escrito, não vai combinar com o Jesus que foi revelado. Há muita contradição nas Escrituras, né? Então, por exemplo, se a gente pega lá Salmo 5:5, vai estar escrito lá que Deus, esse Deus oculto, tá? Que era Jesus, mas eles não sabiam. Ele odeia tanto o pecado quanto o pecador. Não, Peterson, não. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado. Essa é a conversa, né? Não, mas está escrito no Salmo 5, se não me engano, no verso 5, né? Salmo 5:5, se não me falha a memória, Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. O que a gente vai fazer quando em João 3,16 a escrita é completamente diferente? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que se esvaziou da sua glória, assumindo a forma humana, porque um homem precisava pagar toda a dívida que a lei estabeleceu, né, nos corações, pela força da lei. Então, olha só. Aqui a gente vai entender já, de forma assim bem breve, eu estou tentando falar bem devagarzinho para você compreender e acompanhar, porque às vezes eu falo muito rápido, quem está acostumado a me ouvir nos nossos encontros online, e às vezes eu vou falando, vou soltando muita coisa, né? Então eu quero falar bem devagarzinho para que você compreenda. Aqui já está uma bela e uma breve introdução do porquê não podemos ler a Bíblia em sua literalidade, mas ter a revelação do que as palavras e a escrita nunca conseguiram enxergar. Mas a força de ler, né, e do desejo de ler e querer entender o que está escrito é tão grande que até os dias de hoje, mesmo com tanta revelação, as pessoas ainda leem como os antigos no Antigo Testamento liam. Então, olha só, nós teríamos alguns exemplos, né? Aí as pessoas começam a questionar, Peterson, então por que está escrito lá? E aí sempre esse modo de argumentar. Então por que está escrito que Jesus falava do Pai, o Pai falava do Filho, Jesus falava do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria, né? Justamente porque ainda os discípulos, e depois os 70, e depois a multidão, todos eles não tinham ainda a clareza de quem era, naquele momento, que estava falando com ele. Daí também a necessidade dele se esvaziar da sua glória, vir até o homem e conversar com o homem na altura em que o homem podia compreender, com os seus pensamentos finitos, com o seu pensamento linear, com o seu pensamento, eu gosto dessa palavra, com o seu pensamento cartesiano, seu modo cartesiano de pensar, ou seja, o seu modo matemático, né? Se ele estava falando do Pai, e o Pai falava dele, ele falava do Espírito, o Espírito reconhece quem que é o Filho, porque conhece o Pai, e essa coisa toda. Então, na nossa mente finita e matemática, nessa mente que compreende as coisas somente cientificamente, que compreende as coisas somente dentro dessa linha existencial, dentro dessa linha
cronológica, espaço-tempo, né, o espaço-temporal. Era assim que o homem compreendia. Mas veja que o próprio Jesus vai dizer, eu falo dessas coisas como eu falo, para que vocês entendam. Mas mesmo eu falando dessa maneira, vocês não conseguem compreender. Não era assim que Jesus falava? E quando ele começou a falar que havia necessidade dele morrer e ressuscitar, para que eles também pudessem estar com ele onde ele habita, na casa do Pai, né, de forma que eles também recebessem o Espírito Santo que viria, blá blá blá, toda aquela conversa, ele ainda dizia assim, eu falo dessa maneira, mas agora vocês não entendem e de certa forma vocês até se entristecem, porque eu falo da minha morte, mas está chegando um momento breve ali, daqui a alguns dias, que vocês entenderão e não mais se entristecerão, porque vocês compreenderão e saberão quem falava com vocês, porque o Espírito que virá, ele estava falando dele mesmo, o Espírito que virá esclarecerá a todos vocês, tudo que eu tenho vos falado. Então, olha só a necessidade, né, dele vir como homem e conversar com o homem, da maneira como o homem entendesse, para que o homem aprendesse a se relacionar com Deus, mas era ele mesmo, eles não sabiam, né? Então vamos recapitular aqui. Jesus, sendo Deus, Filipenses capítulo 2, verso 6. Jesus, sendo Deus, não ousou permanecer em forma de Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma agora de servo, para que agora pudesse mostrar àqueles que se viam como servo de Senhor. E quando fala servo fala de escravo mesmo, porque era assim que as pessoas tratavam uns aos outros. Era a época de senhores e escravos, né? Então aqueles que tentavam enxergar Jesus, o Deus ainda oculto, falavam assim, não, eu não sou servo desse Senhor aqui no terreno, eu sou servo do Senhor dos Senhores, o Senhor o Altíssimo, né? Então havia uma relação, de certa forma, distanciada, entende? Agora olha só, quando Jesus vem como servo, ele vai mostrar às pessoas que acreditavam que eram servos, que não precisavam mais se relacionar com esse Deus que era ele mesmo, mas ele estava ali, né, em carne e osso, ensinando. Agora vocês podem se aproximar um pouquinho mais dele, olha só. Vocês não precisam mais chamá-lo de Senhor. Chamem-no agora de Pai. E quando pediram, por exemplo, para que ele pudesse ensiná-los a orar, foi isso que ele respondeu. Ele disse assim, ó, orem assim, ó, Pai nosso que estais no céu. Hoje começar essa oração, né, e falar dessa oração Pai Nosso, para nós é muito simples. Mas você imagina o boom que não deu na cabeça deles quando Jesus falou assim, ó, orem dessa maneira. Pai Nosso que estais nos céus. Jesus estava mudando o modo deles pensarem, estreitando o relacionamento. Não vejam mais como o Senhor, porque ele nem nunca quis ser Senhor. Ele quer que vocês se aproximam. Comecem a ver ele agora de um melhor modo. Vejam ele agora como Pai. Era ele mesmo ali ensinando, mas eles não sabiam. Nesse sentido, Jesus também falava do Espírito Santo. Nesse sentido, Jesus também falava do Espírito Santo. E no mesmo capítulo, a partir do capítulo 14 de João, 14, depois 15 e 16, ele vai falar, né? Olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o meu Pai, olha ele se colocando na posição de obediência a um Deus ensinando os homens também. O meu Pai não pode enviar. Então aí,
no literal e na mente finita, então peraí, então tem 3. Porque se ele está falando dessa forma, se ele está dizendo, então é o que ele está dizendo. Mas o grande lance da revelação e do reino espiritual é que as coisas não necessariamente são, ou aquilo que é não necessariamente é como estamos falando em nossa linguagem finita. Compreende? Mas apenas uma tentativa de tornar mais geométrico, talvez, na imaginação, aquilo que é inexplicável e aquilo que transcende qualquer linguagem, aquilo que transcende qualquer tentativa humana de explicar a grandeza, né? E como esse Deus pode ser ao mesmo tempo Pai, ao mesmo tempo Filho, ao mesmo tempo ele é Espírito, né? E bem é verdade que o que Deus ou Jesus tem sido para você? Para muitos, Jesus tem sido uma grande mãe. Para muitos, Jesus tem sido o pai que eles não tiveram. Para muitos, Jesus tem sido seu irmão. Para muitos que já cresceram no seu nível de relacionamento com Jesus, Jesus nem está sendo pai mais, mas já estão tendo um relacionamento tão maravilhoso, íntimo com Jesus, que assumiram o melhor nível de intimidade, pelo menos no que está escrito, que é a mudança de um relacionamento em que a gente enxerga ele como Deus, para um relacionamento que agora a gente o vê como o nosso noivo, o nosso amado. Então, o desejo de Jesus não é que o vejamos como Senhor, nem como Pai, e eu ouso dizer, melhor do que Pai, como noivo, mas eu ouso dizer, nem tão pouco como noivo. Mas o desejo de Jesus é que nós o vejamos como sendo nós mesmos nele e ele mesmo em nós. Porque se de fato nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos a sua imagem e a sua semelhança, esse era o próprio desejo dele mesmo desde a fundação do mundo. O momento em que nem a Bíblia existia, nem os pergaminhos, nem pedras cunhadas com desenhos e símbolos, uma tentativa de dizer quem era Deus. Mas agora nós o vendo sendo revelado em Jesus, nós podemos olhar para trás e compreender que era Ele mesmo, desde sempre, caminhando com o homem e apontando através das Escrituras quem Ele era, mas seria no tempo existencial quem Ele sempre foi, mas seria manifestado no mundo físico diante de todos os homens. E o nosso Deus, que é Jesus, então se revelou sendo muito diferente do que aquilo que as Escrituras diziam que ele era. Veja como tudo se torna muito simples, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui para vocês. Se alguém quiser ir perguntando alguma coisa, pode perguntar, tá? E eu vou responder para vocês. Enquanto eu leio aqui algumas anotações, eu vou pedir para você clicar aí no aviãozinho para a gente continuar chamando mais pessoas aí, né? Que se desabituaram aí das nossas lives. Olha só como fica poderoso e como fica maravilhoso a gente entender. Poderoso, né, Gerson? Arrepiado aqui com essas revelações, meu coração está queimando.
Pois é, meu amado. Eu estou suando aqui, eu estou derretendo. Oh, aleluia. Olha só que maravilhoso. No mesmo texto de João 14, João 15, João 16, dentro daquele contexto ali, né? Que Jesus dizia, eu preciso ir, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele mesmo dizia ali, né? É como se ele pudesse, como se por momentos, eu fico imaginando, né? Até assim de uma forma muito engraçada, porque Jesus também era muito bem-humorado, né? A gente precisa enxergar essa beleza em Jesus. Eu imagino que Jesus, ali, homem naquele momento, ele, por alguns momentos, escapava dele, né? Que ele precisava falar, né? Como se ele precisasse falar do outro. E no finalzinho eu vou explicar também algo muito lindo que Jesus me deu, por que ele falava do outro, né? E não falava de si mesmo, como a lei determinava e como os fariseus exigiam que ele falasse, né? Porque senão era blasfêmia. Mas eu fico imaginando que às vezes escapava de Jesus, né? Porque no mesmo contexto, ele ao mesmo tempo que ele falava assim, eu vou, que se eu não for o Espírito Santo não pode vir, ou meu Pai não enviará, ele falou, acabou saindo dele assim também, né? Eu vou, mas voltarei. Voltarei e estarei convosco. Estarei em vós. Oh, aleluia. Entende? Que transcende a letra e qualquer escritura. Porque era ele mesmo. Né? Vocês acham bonito eu operar aqui os milagres, os sinais e maravilhas, mas se eu for para que eu possa voltar e estar em todos vocês serão como eu sou. E o mundo todo poderá ser tocado pelas minhas mãos, nas suas mãos, como as minhas mãos tocam esses que agora recebem do meu amor, recebem de saúde, de cura, de pão e peixe, de comida, porque eu estarei em vocês. Então perceba que era ele mesmo dizendo, né? Ele mesmo. Eu acabei de me lembrar aqui também que você vê, né? Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Tem que estar escrito, né? Tem que estar escrito. Se não tiver escrito, mais uma vez apontando para a escritura que é finita e que é insuficiente de expressar a verdade. As escrituras estão dizendo o tempo todo que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Mas no momento em que vê essa conversa de Jesus com ele mesmo, né? E ele mesmo dizia, vede que o Pai está em mim. Jesus só faltou falar, né? Eu sou o Pai. Né? Eu sou o Espírito, só faltou ele falar, né? Mas teve um breve momento que praticamente ele disse isso, né? Quando ele falou assim, o Espírito virá, mas vede que agora ele já está com vocês. Ele disse isso também. Ele já está com vocês, mas ele estará em vós. Estará dentro. Oh, como é maravilhoso isso. Então, se no momento as Escrituras estão dizendo que há um só Deus, há um só Senhor, um só Espírito, pelo entendimento matemático, cartesiano, linear, finito, né, científico, ao mesmo tempo deduzem, e aí é que está o problema, né? A dedução. E por muitas vezes a teologia, porque a teologia vai ler a letra. A teologia não vai passar do nível da história, mas Jesus transcende para o nível da revelação. Então vai olhar, por vezes, quando o texto vai dizer que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito, mas vai tirar conclusões pelo seu próprio achismo de que são três quando leem a letra.
revelando Jesus homem também dizendo dessa maneira, né? Mas a verdade é que era ele mesmo. Se nós olharmos para o texto, o Evangelho de Jesus escrito pelo próprio João, quem foi João? João foi a pessoa que mais andou de forma íntima com Jesus. Não é assim? João foi o mais íntimo de todos, né? Havia a multidão, da multidão Jesus enviou 70 para ir de 2 em 2, né? Mais preparados e que decidiram falar dele. Desses 70 ele escolheu 12, dos 12 apenas 3 eram mais íntimos de Jesus, e desses 3 havia um que vivia ali colado, tão colado que debruçava sua cabeça no peito. E foi esse com maior intimidade que compreendeu que Jesus era o Verbo, aquele que desde o início criou todas as coisas, o Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, porque ele é aquele que escreve no começo do Evangelho, né? Segundo ele mesmo escreveu, João 1:1, ele diz assim: e o Verbo estava com Deus. E até aí, todo mundo entendia, porque todos entenderam isso. O Pedro mesmo tinha falado, né? Quem as pessoas estão falando que eu sou? Uns falam que você é mais um profeta, que veio cumprir a lei, né? Da sequência, né? Como se ele fosse mais um Isaías, mais um... E é assim que o sistema religioso pensa. Que Jesus é mais um que está obedecendo o que está escrito. Mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou, não, você é o Filho de Deus. Porque ele falava dessa maneira. Né? Então até aí, todo mundo tinha entendido. E João escreve isso. E o Verbo estava com Deus. Com Deus. Mas ele foi que entendeu, que recebeu na intimidade de Jesus. E ele completa o versículo dizendo: o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Oh, como isso é maravilhoso. E aí, depois já no final da sua vida, ele está na ilha de Patmos, ele está exilado. E ele então, Jesus vai aparecer para ele. E como que numa visão, mas a gente já tem aprendido também que as visões não são visões, são realmente a realidade do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, descortinado, né, diante dos nossos olhos físicos. Mas por força da expressão, então a gente vai falar numa visão. Então ele teme quando Jesus aparece para ele. E quando ele teme, ele cai, né? Ele cai temendo, cai prostrado. E aí Jesus toca no ombro dele. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Jesus toca no ombro dele e fala assim: não temas, João. Por quê? Porque o que eles estavam sempre acostumados era com as visões grandiosas e poderosas a respeito desse Deus que apenas é poderoso e que de repente vai tacar um raio na cabeça de alguém que errar, que pecar, ou que vai punir, ou que vai condenar, porque ele é muito poderoso e nós não somos nada diante dele. E Jesus sabe disso. Mas é engraçado que todas as vezes que um anjo aparecia, ou era ele mesmo aparecendo em forma angelical, ou em forma humana, que na teologia a gente chama de teofania, né? Todas as vezes que isso acontecia, o homem caía prostrado, caía temeroso, porque essa era a imagem que eles tinham desse Deus. E Jesus sabendo disso, porque era Jesus, mas eles não sabiam, Jesus sabendo disso, ele fala para João,
põe a mão, toca no ombro dele e fala: não temas, eu sou o primeiro. Que você entendeu, João. Porque você escreveu que eu sou o Verbo, eu estava com Deus, porque eu sou Deus. Não temas, eu sou o primeiro. Mas não temas, porque eu também sou o último. Oh, aleluia. Você entendeu, João, que eu era o primeiro, o Deus oculto, o grande e o todo-poderoso, mas você também me viu em carne, convivi com vocês e me vê agora também dizendo que sou o último e te revelando humanamente pela última vez. Eu sou o primeiro, mas eu sou o último. Quando ele diz eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está trazendo a ideia para João: olha, eu sou o primeiro, eu sou aquele grande e o todo-poderoso, mas eu sou esse último, que não me manifestei a vocês como pensavam e como desejavam que eu me manifestaria, que eu me manifestasse, como sendo o grande e poderoso que deveria fulminar todos aqueles que pecassem, ou todos aqueles que fizessem o mal, como acreditavam que era aquele Deus que matava exércitos, que matavam cidades, um Deus que tinha lado, um Deus que tinha time, um Deus que fazia conchavo, um Deus que fazia acepção. Não, eu sou o primeiro no sentido de que eu criei todas as coisas. Inclusive vocês foram gerados dentro de mim, assim como está lá em Efésios, a gente vai entrar no texto aqui já já. Mas eu sou o último, esse que agora se manifesta cru e nu. Que me manifestei cru e nu diante dos seus olhos e agora falo contigo também. Oh, aleluia. Não podemos mais olhar as Escrituras dessa maneira. Em João capítulo 5, no verso 39, os fariseus começaram a interrogar. Ali por volta do capítulo 5, os fariseus começaram a interrogar Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, então, respondeu para eles: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês zelam pelas Escrituras porque vocês acreditam ter nela, que nela está a vida. Mas vocês se esquecem que essas mesmas Escrituras, elas apontavam para mim. Então o que é que vocês vão decidir ficar com o quê? Com aquilo que as Escrituras estão falando? Ou vocês vão ficar com a palavra que se tornou carne? A palavra que se fez vida, porque a palavra é poder. A palavra sou eu mesmo, eu sou a palavra. E aí no capítulo 6, no capítulo seguinte, no verso 63, ele vai dizer assim: as palavras que eu vos digo é que são espírito e vida. Ele é a palavra encarnada. Ele é a verdade. Deixa eu ver o que mais vamos ter aqui. Agora, veja que para entender essas coisas, não basta teologia, não basta as Escrituras, não basta ser o mais inteligente, não basta conhecer a letra, porque você pode ter a letra e todos os textos e ser o maior conhecedor das Escrituras e ter tudo na sua mente. E é por isso que o povo não está vivendo uma vida no sobrenatural. Não está desfrutando no jardim. Não está desfrutando do reino. Porque a mente não é suficiente para compreender e trazer para a língua, para a nossa boca, aquilo que no reino é. Então, a mente vai sempre dizer: há três sim. Há três sim.
Peterson, está faltando profundidade teológica para você. Mas quem falou que teologia vai dizer a verdade? E quem falou que a gente está desejando teologia? E quem falou que alguém precisa de teologia para entender essas coisas? As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O que as pessoas precisam é do Espírito de Jesus trazendo revelação. E não a teologia que vai fazer a mente ficar apenas com o seu conhecimento terreno, linear, o seu modo cartesiano de pensar, pensando apenas, reconhecendo alguns elementos históricos e costumes e culturas. O que a gente precisa é de revelação. Ele é o primeiro e ele é o último. O que nós precisamos é de intimidade para conhecer o Deus revelado em Jesus. Quando Jesus apareceu para mim, em 2003, eu poderia sempre falar muito a respeito disso, e na verdade eu tenho falado até pouco, mas é que assim como a gente tem aprendido que Jesus não falava dele mesmo, também sempre me incomodou falar daquilo que eu já provei e tenho experimentado. Mas a verdade é que o verdadeiro conhecimento, ele é a intimidade provada. Ele é a intimidade gerada pela experiência. Aquilo que você prova e conhece de Jesus, ninguém pode arrancar de você. Ainda que alguém venha falar A mais B, ou o que está escrito ou o que não está escrito, não vai te interessar. Porque o que você tem provado é o verdadeiro conhecimento. De novo eu repito, as pessoas têm tido muita informação. As pessoas querem ouvir cada vez mais, mas não tem a revelação em si. Agora veja que a verdadeira palavra que gera vida, que cria as coisas, ela só pode criar quando é gerada no coração. É por isso que se diz, crê com o coração e confessa com a sua boca. É por isso que se diz também que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Não do que a minha mente leu, ou a que a minha mente aprendeu com a teologia. E eu não estou aqui falando contra um estudo ou outro, ou uma teologia A, B e C, ainda que eu pudesse também argumentar qual teologia. Qual teologia está correta? Não é verdade? E a prova é que elas divergem uma das outras. Não, o conhecimento está na revelação. Está quando de fato aquilo agora faz parte de você e ninguém pode mais arrancar de você. Nós poderíamos navegar aqui por outros textos. Lembra quando Deus disse a Moisés, quando Moisés estava prestes a construir o tabernáculo, segundo Deus estava pedindo para que ele construísse? Ele falou assim, construa esse tabernáculo e eu estarei no meio de vós. E eu estarei com vocês. Eu farei morada. Né? Com vocês, eu morarei. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas a mente natural acreditou que Deus estava falando de fato, de forma literal e física. Agora lembra o que aconteceu quando Gabriel vem anunciar e dizer a Maria: Maria, de ti nascerá um menino, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Oh, aleluia! E isso de fato aconteceu quando também Jesus... É interessante, né? Porque Jesus, ele
ele adentra ao reino existencial como homem. Esse Deus ora oculto, ele adentra ao mundo existencial nesse momento em que Gabriel vai anunciar a Maria. Ele já foi reconhecido, pelo menos inicialmente ali com Maria, como o Deus que estaria conosco, né? Ele chega com essa fala, mas ele sai também, ele ascende aos céus, né? Ele ascende aos céus dizendo também: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E no momento da sua ascensão, ele também diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Como é que Jesus está conosco? Porque ele voltou para nós. E não só voltou para estar conosco, mas voltou, ali registrado em Atos capítulo 2, quando os 120 estavam reunidos, né? E então o Espírito Santo veio fazer morada. Aqueles que, por assim dizer, né? Não gosto muito dessa expressão, mas não há problema também. Jesus também não tem problema com isso. Fomos batizados no Espírito Santo, né? É o Jesus em nós. Ele está conosco e está em nós. Não fica simples entender? Assim também foi assim que ele disse a Moisés. Assim ele disse também a Josué: Josué, não temas, porque assim como estive com Moisés, seu pai, eu também estarei com você. Onde você for, eu estarei com você. Onde pisar a planta dos seus pés, eu estarei com você. É assim que acontece conosco. Fica simples de entender. Vamos ver aqui o que mais escrevi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver como é que estão os comentários aí. Vamos ir caminhando aqui para o finalzinho. Eu anotei alguns versículos aqui para passar para vocês. Olha que interessante. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, Paulo vai dizer isso. Falando de Jesus, o contexto está falando de Jesus. E no verso 15 de Colossenses 1, Paulo vai dizer assim: Ele, Jesus, é a perfeita imagem do Deus antes invisível. Ele é a perfeita imagem antes, né? Do Deus antes invisível. Ele agora se manifesta. Por quê? Porque era ele mesmo. Peterson, por que ele veio como homem? Ele veio como homem para tirar a culpa, cumprir a pena, pagar a dívida, quitar a ofensa que a lei estabeleceu no coração do homem. A lei não servia, não era para estabelecer culpa e peso no coração do homem. Era para conduzir o homem até a chegada da palavra viva. Mas a lei estabeleceu culpa no coração do homem, porque ela estabeleceu culpa no coração do homem e ela dizia que para que fosse expiada, né? Para que houvesse expiação e quitação de dívida, o homem teria que morrer, né? Um santo teria que morrer, mas qual é o santo que existia, né? Nunca existiu e nunca existirá. Então ele mesmo pulou dentro do boneco de barro para pagar essa dívida por nós. Então houve essa necessidade dele se esvaziar dessa glória, vir como filho, como servo e como filho. E aí o texto vai dizer: como filho, como filho. Ele não é filho, porque ele também é o pai.
como filho ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Agora, como é que Deus faz isso, a gente não sabe, né? Por isso que ele é Deus. Então, ele se esvazia da sua glória e se relaciona com ele mesmo, na forma de homem, para ensinar o homem também a se aproximar de Deus, que é ele mesmo. Interessante, né? E então esse texto vai dizer que ele é a perfeita imagem do Deus antes invisível, Colossenses 1,15. Há outro texto também muito maravilhoso, que eu gosto bastante, que é o de 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18 e o verso 19. Olha que maravilhoso isso aqui. Deixa eu ler para vocês. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, né? Tudo isso provém de Deus. Olha só. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso, o que ele está falando ali dentro do contexto, né? Mas aqui não há necessidade, falando de Jesus. Não há necessidade de a gente entrar em detalhes aqui, para não demorar muito. Tudo isso provém de Deus. Então provém do quê? De Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Como eu gosto disso. Por intermédio de Jesus Cristo. Aí uma mente terrena vai falar assim, aí Peterson, tá vendo? Ó, que nos reconciliou com ele mesmo por intermédio de Jesus. Por quê? Porque ele está preso à letra. Né? Mas era ele mesmo se reconciliando consigo. Ou ainda posso dizer, era ele se reconciliando consigo mesmo. Por intermédio de Cristo. Na medida em que ele se faz homem. E nos outorgou o ministério da reconciliação. Aqui já seria um outro assunto, né? Como agora sendo nós, né? Esses Jesuses, deuses para essa terra. Mas isso aqui fica com uma outra live. Ó, olha o 19. Pois Deus estava em Cristo. 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo se reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. E nos encarregou, de novo ele repete, né? E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Uau! Que poderoso isso! Oh, como é poderoso! Outro texto, aqui pra gente finalizar, olha só. Ou não, né? Tem tanta coisa, mas nunca dá tempo de falar tudo. O texto de Efésios, capítulo 1. Ah, como eu gosto de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, no verso 4, vai dizer o seguinte. Lembra que eu disse a vocês que Jesus apareceu a João, né? Ele fala, não temas, eu sou o primeiro, mas eu sou o último. Não tenha medo como pensando daquele Deus primeiro, mas veja com grande amor eu sou, né? Como um Deus de tamanho amor eu sou. Eu sou o mesmo. O texto que Paulo vai escrever aqui, a carta de Efésios, essa carta aos Efésios, vai falar basicamente vai nos trazer o mesmo entendimento. Quando no verso 4, Paulo fala assim, ó, falando de Jesus, ele diz assim, ó, como também nos elegeu nele. Outras traduções vão dizer que também ele nos escolheu nele. Ou ainda, não cometeríamos nenhum erro dizer que ele nos criou nele, né? Antes da fundação do mundo. Não foi Deus que criou todas as coisas? No princípio, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? E no sexto dia,
ele fez o homem, e no verso 26 vai dizer a sua imagem e semelhança, e no 27 vai dizer homem e mulher. Homem e mulher. Então, em Gênesis capítulo 1, ele cria o homem com H maiúsculo, ou seja, o homem e a mulher, né? No capítulo 2, ele vai fazer o boneco, tá bom? São uma criação, Gênesis 1, Gênesis 2, a formação do boneco, para depois nos soprar de dentro dele, para dentro do boneco. Então, olha só, Efésios 1:4. Ele nos elegeu nele, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Ora, se foi Deus que criou o Adonai, ou o Senhor dos Senhores, ou o El Shaddai, o do Salmo 91, né? O Todo-Poderoso. Agora Paulo está dizendo que foi Jesus. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha que maravilhoso isso. E aí ele segue aqui no verso, deixa eu pegar aqui, tanta anotação, né? No verso 9. Descobrindo-nos, ou revelando para nós, tá? O mistério da sua vontade. Ou seja, o que o Paulo está dizendo aqui? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, Deus tinha uma vontade, ele está dizendo aqui, o contexto aqui de Efésios 1, ele está falando sobre Jesus, né? Descobrindo o mistério da sua vontade. Então, qual era a vontade de Jesus? Que propusera em si mesmo. Agora no 10 ele vai dizer, de tornar a convergir. É que aqui já vai para um outro assunto, né? É só para você entender. Outras traduções vão dizer de tornar a congregar. Mas para simplificar aqui a linguagem da Bíblia, que é muito rebuscada, você entender melhor. De tornar que ele esteja, ok? Cristo em todas as coisas. Na dispensação, presta atenção nisso, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Esse que estão nos céus como estão na terra, era a ideia que eles tinham do universo, né? A ideia limitada do que era o universo. Quando fala céus, terra, está falando do universo, né? De tudo que existe e de nós também. Então agora eu vou ler para você entender. De tornar a congregar em Cristo, ou de convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação e na plenitude do tempo, ou seja, em tudo que veio a existir desde o princípio até agora. Tudo, a totalidade da existência está convergida, está inserida em Cristo. O nosso Jesus, o nosso amado. Paulo está dizendo em outras palavras, ele é o Criador de todas as coisas. Ele mesmo que também nos fez a sua imagem e semelhança. Nós nascemos de dentro dele. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando isso aconteceu? Quando ele disse, no versículo 26, façamos o homem, e aí vamos explicar o que é o façamos, né, para a gente caminhar aqui para o final. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele disse isso, a gente foi criado. Porque ele cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Por isso é que ele disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo é que são espírito e vida. Não é o que está escrito. Eu sou a palavra viva. Então quando ele diz, façamos o homem a imagem e semelhança, o homem é criado dentro dele. Depois com as suas próprias mãos ele forma o boneco e nos tira de dentro dele mesmo, da mesma essência, da mesma matéria, da mesma substância,
do mesmo poder, com o mesmo amor, com a mesma luz, com a mesma substância, e nos sopra para dentro do boneco. Ok? Então, quem é o Deus Criador? Jesus. Todas as coisas estão dentro dele. Eu quero dar dois bônus aqui para vocês. A gente já podia finalizar, mas se vocês... Eu acho que dá aqui, né? Nós estamos aqui há quanto tempo já? Há 1 hora? Vocês querem que eu passe mais... Eu vou passar aqui para vocês. Vou falar aí mais 2 bônus, né? Só para ficar bonitinho. Muito maravilhoso, olha só. Por que é que os fariseus diziam para Jesus às vezes assim, ó, o seu testemunho não é válido porque às vezes você fala de você mesmo. E às vezes ele, né, como eu disse para vocês, escapava ali, né? É como que escapasse e ele acabava falando, né? Eu sou. Lembra que Jesus disse lá em João 8? E olha que interessante. Jesus fala lá em João 8, né? 8:30, alguma coisa, se não me falha a memória. Ele fala assim, eu sou. Ele diz, eu sou a luz do mundo. É como que escapasse, né? Mas Jesus não tinha esse desejo no coração de falar dele mesmo. E os fariseus interrogavam ele, né? Porque pela lei também, o testemunho de alguém que falava de si mesmo não era válido. Né? Porque para falar de Deus ou em nome de Deus, tinha que falar, né, de outra pessoa, ou no nome de outra pessoa. E eles interrogavam Jesus. E vocês podem perceber que Jesus ele não contradizia muito isso. Agora, por que Jesus não contradizia? Né? Ele não falava contra isso. Se muitas vezes Jesus ele não cumpria a lei, né? Em sua literalidade. Por exemplo, Jesus curou no sábado, né? E a lei dizia que não podia. Jesus, ele trocava ideia com tudo quanto é tipo de mulher e ainda conversou sozinho com muitas delas em muitos momentos. Jesus conversou sozinho com uma adúltera lá no poço de Jacó, João capítulo 4, a mulher samaritana, né? Ela ficou espantada, os discípulos ficou espantados. Jesus, ele sentava com publicanos, comia com os pecadores. Não se podia também ter contato com os leprosos, porque os leprosos, né, eram doentes por causa do pecado. Então, quem andava no pecado tinha que ser excluído da sociedade. E vivia no deserto, ou vivia nas cavernas, ou vivia nas montanhas. Vivia isolado do todo. E das pessoas, especialmente. E Jesus se relacionava também. Muito mais do que se relacionar com os leprosos, ele tocava nos leprosos. Mas é interessante que quando a gente entende quem a gente é, e Jesus sabia quem ele era, né? Como homem, ele aprendeu a se ver na palavra, como a gente tem ensinado aqui bastante vocês. E ao invés da doença contaminar Jesus, era a saúde de Jesus que contaminava o doente. Então Jesus ele não cumpria a lei, mas dá a impressão que Jesus cumpria essa verdade que a lei dizia. Olha, você não pode ser esse Deus que você fala que você é, porque você dá testemunho de si mesmo, e quem dá testemunho de si mesmo, o testemunho não é válido. E Jesus, a gente não vê Jesus contrariando isso. Não é interessante? Mas tá bom, Petrus, eu já entendi por que Deus
Falando bem devagarzinho para vocês entenderem. Por que Jesus então não contrariava essa lei no caso? Porque aqui Jesus não estava interessado em descumprir o que parecia que era apenas uma lei. Jesus estava manifestando aquilo que ele era. Como assim, Peterson? Explica melhor. Toda lei, lembra que aqui o nosso tema é Trindade, tá? Olha como que a gente abrange muita coisa para entender que ele era Deus. E que não há três pessoas, mas um só Senhor e Rei. Jesus não conseguia manifestar. Jesus não conseguia ser. Jesus não conseguia ser diferente ou falar diferente daquilo que o amor é. Vou explicar melhor. Se a lei era o que a lei dizia que era, e Jesus vem transformar toda a lei em apenas uma lei, essa lei a gente sabe que é a lei do amor. Se você amar o seu Deus acima de todas as coisas, que é Ele mesmo Jesus, e você amar o seu próximo como a ti mesmo, você está cumprindo toda a lei. É por isso que a gente ensina também que quem ama não erra. Quem ama não erra. Jesus não estava andando na lei quando não contrariava esse aparente questionamento. Jesus estava cumprindo aquilo que ele mesmo era. Por quê? Porque quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo vai falar desse Deus que se revelou em amor, e não em um Deus que mata aquele que erra, mas vai falar de um Deus que no lugar de matar, ele se entrega e morre para resgatar aquele que devia morrer. Oh, aleluia. Ele vai relatar lá no capítulo 13 que esse amor não se ufana, não se ensoberbece. Oh, aleluia. Esse amor não tem interesse em si mesmo. É por isso que Jesus não contradizia esse aparente argumento pela lei dos fariseus, porque ele sabia que isso era uma verdade, mas não por causa das escrituras, mas por causa daquilo que ele era, o amor. O amor nunca fala de si mesmo. É por isso que ele também falava do Pai. E é por isso que ele obedeceu. Entendo que eu não consigo dizer para vocês. No lugar de nos relacionarmos com Deus, com aquele Deus aparentemente oculto que pede obediência. Oh, aleluia. Olha isso, Bia. Esse Deus se faz obediente por nós. É por isso que ele, como filho, ele veio. E como filho, ele obedeceu. O amor não está interessado em pedir obediência. O amor obedece em nosso lugar. O amor não está interessado em que a gente realize para merecer. O amor assume o lugar e realiza em nosso lugar. Para que a gente seja, para que a gente tenha, para que a gente possa. Então ele não falava de si mesmo porque a lei dizia que não era para falar de si mesmo. Ele não falava de si mesmo porque o amor não tem interesse em si mesmo. O amor fala. O amor não fala do eu. O amor sempre vai falar de nós. Agora você vai entender. Todas as vezes que a letra diz e dizia, por exemplo, lá na Torre de Babel. Lá na Torre de Babel tá assim, ó. Lembra da história da Torre de Babel? É tanta coisa, queridos. É maravilhoso entender que não há três pessoas, mas apenas um só Jesus, apenas um só Deus, e esse Deus de amor. Lembra lá na Torre de Babel? A Torre de Babel, o que era? O povo queria
construir, né? Vamos construir aqui um império e nós vamos governar e nós vamos alcançar os céus e nós vamos ser aqui, né, com apenas uma linguagem e nós vamos dominar toda a terra. Aí o texto diz assim, ó, Deus dizendo, desçamos lá, olha só no plural, desçamos e confundamos as línguas. Porque isso não pode ser dessa maneira, né? Não é eles que vão governar dessa maneira. Ah lá, Peterson, tá vendo? Mais um argumento de uma mente terrena, né? Mais um argumento de quem olha o texto e a letra, né? Mas a letra mata. A revelação edifica. Mais um argumento de quem é letrista, de quem é versiculista. Desçamos e confundamos seu idioma, a sua língua, para que, né, não seja assim dessa maneira. Mas é justamente porque esse Deus, ele não faz nada ele mesmo, pensando nele mesmo e apontando para si mesmo como aquele que é, como aquele que tem, como aquele que pode, porque o amor não pensa em si mesmo. É por isso que também ele sempre imagina, eu imagino, e aqui eu não posso afirmar isso para vocês, mas é a minha imaginação, eu creio dessa maneira. Né? Você é livre para discordar. Mas eu imagino que Jesus está o tempo todo conversando com os anjos também. Vamos fazer, vamos realizar, né? Vamos fazer junto as coisas. É aí que eu entendo também quando ele diz lá no versículo 26, Gênesis 1, 26, façamos, que eu disse lá atrás para vocês, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque o amor pensa em nós. O amor não pensa no eu. Oh, aleluia. Mas sempre foi Ele mesmo. Jesus. Assim como o apóstolo Paulo diz que, por isso que o apóstolo Paulo vai fazer assim, que o Deus oculto em tempo oportuno se revelou a todos nós. Porque o tempo oportuno foi no tempo em que Ele veio, né, e nasceu como homem e como filho. Então, para nos reconciliar com Ele mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não é maravilhoso, queridos? Não é poderoso isso? Para quem estiver participando dos nossos encontros online, que acontece toda quinta-feira, às 8 horas, com as nossas aulas ali especiais, né, específicas, dentro das nossas séries. A gente está falando ali sobre a série com o tema A Visão que João teve de Jesus, né? Apocalipse capítulo 1. Por que João viu Jesus como viu? Seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, né? Em sua boca saiu uma espada afiada, vestia vestes talares, cinto de ouro no peito, seus pés como de um latão reluzente. Por que João vê Jesus como viu? Por que Jesus se apresenta a João como se apresentou? Então nós estamos falando dessa série. Em breve a gente vai começar uma outra série. Vamos falar do tabernáculo. Jesus estava ali em tudo no tabernáculo, mas não puderam ver. Né? Era o próprio Jesus falando com Moisés, mas não podiam ver. Né? Para vocês, para aqueles que estão participando desse grupo e já estão nesse grupo lá, eu vou enviar para vocês um PDF, tá? Um e-book de 2 páginas. Apenas 2 PDFs, tá bom, queridos? Um PDF de presente, bem bonitinho, com a relação dos 7 nomes de Deus. Olha só, os 7 nomes de Deus que foi manifestado em Jesus. Olha só que legal. O que é isso? Vocês lembram que aqui a gente finaliza, tá? Eu vou enviar esse PDF para vocês lá. Se você não participa, fica aqui o convite para vocês começarem a participar com a gente toda quinta-feira, nesse mesmo horário aqui dessa live. Algumas vezes a gente vai fazer uma live como essa,
mas esse dia e esse horário está reservado para os nossos encontros online, tá? Nosso encontro fechado para aprender aí dentro dessas séries. Mas aqui, ó, 7 nomes. Há somente 7 nomes que foram dados ali a Deus, né? Que era Jesus, mas eles não sabiam. Não, mas a gente costuma pegar apenas 7 dos mais conhecidos, né? E tá lá, por exemplo, ó, Jeová Shammah. Jeová Shammah, que significa o Deus presente. E aí o PDF vai estar bem bonitinho, com uns textos do Antigo Testamento, em que Deus se apresentou com esses nomes, e com os textos também numa outra coluna, em que Jesus, né, se apresentou como sendo esse Yahvé, ou esse Deus, né? E aqui, por exemplo, ó, Yahvé Shammah, o Deus presente. Olha que bonito, né? Yahvé Shammah significa Deus presente. Quando é que Jesus se apresentou como sendo Deus presente? Nós falamos aqui, ó, rapidamente, né? Quando Gabriel vem dar mensagem para Maria, ele falou, ó, e ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. O Deus presente, que ele tinha avisado lá Moisés, e o povo achou que era um reino físico, ou era uma casa física, né, como se pudéssemos chamar um templo, ou uma cabana, ou um lugar de casa de Deus, né, mas ele estaria presente em nós. Ele estava falando lá para Moisés, ele não sabia que era Jesus, e Jesus se fez presente agora e se faz presente em nós. Outro, ó, Jeová Shalom, que significa o Deus de paz. E aí, como que ele se revela como sendo aquele Jeová, Jeová Shalom, ou Yahvé Shalom, né? Quando ele disse, por exemplo, lá em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra que ele entrou, quando ele ressuscitou, ele apareceu no meio da sala, e ele falou para os discípulos, né? Shalom. Aleluia. Ele estava se revelando ali. Deixe-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, não como o mundo ainda deseja, né? Deseja um político que estabeleça uma paz, que não tenha mais guerra. Não é nada físico, não vem com aparência exterior, mas é dentro, né? Desde o Antigo Testamento ainda as pessoas querem enxergar as coisas assim no literal, mas nunca foi assim, mas insistem em pensar dessa maneira. Mas ele disse que a paz dele não era como a que o mundo acredita ser a paz. Outro, por exemplo, ó, Jeová Roi, ou Jeová Raá, né, que, por exemplo, Davi chamou Deus, né? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Davi chamou esse Deus, ora oculto, que eles não sabiam quem era. Você é o meu pastor, porque ele era pastor de ovelhas, ele se sentia assim também com Deus, se sentia assim com Jesus. Como ele cuidava das ovelhas, ele também se sentia cuidado como pelo pastor, né? E quando é que esse Deus vem então se manifestar como sendo o bom pastor? Jesus dizendo, né? Em João 10, 11, ele disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele não disse eu sou um bom pastor, como se houvesse 3. Ou eu sou um dos 3, também sou bom. Não, ele disse eu sou o bom pastor. Aleluia. E aqui a gente tem, né, além do Shammah, Shalom, o Raá, temos o Jiré, temos o Nissi, temos o Tsikinu e temos o Rafá, como formando aí esses 7 talvez principais, mas há outros nomes também pelo qual se referiam a esse Deus, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, né, o Adonai, o Senhor dos Senhores e outros nomes. Mas esses 7 eu vou passar para vocês. Vou levar esse presentinho, é muito legal, muito bacana, a gente vai sempre se lembrar que há um só Deus, um só Senhor, e o nome dele é Jesus.
Aleluia. Muito bem, pessoal? Fim, gostaram? Você nunca mais vai esquecer, toda vez que você quiser se lembrar de algumas verdades do porquê que nós agora, e você também, não vai dizer mais que são 3 pessoas, porque não são. Né? Toda vez que alguém quiser, pela letra, dizer a você assim, não, são 3, porque está escrito lá, ele se relacionava com os 3. Não. Não é você mesmo que diz que só acredita no que está escrito? Está escrito que há um só Deus, um só Senhor. Ele se revelou e se fez ovelha, deixou a forma de leão, se fez cordeiro para transformar os cordeiros em leões que éramos, mas nós não sabíamos. Essa é o verdadeiro significado de Trindade. Ele se manifesta como 3, porque ele se manifesta como todo. Ele se manifesta como aquele que não pensa em si mesmo. E no lugar de pensar nele mesmo, ele pensa em nós. E o Espírito Santo é o Espírito de Jesus que está em nós. Trindade é o leão que se fez cordeiro e que agora o seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo não é a terceira pessoa dessa Trindade. O Espírito Santo nem mesmo é o nome dele. E eu poderia falar aqui de tantas coisas, né? Mas nós já estamos indo para 1h40 já. Né? Aqui apenas um breve... Né? Mas eu sei que, para além daquilo que eu disse, eu sei que você está pegando o que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está falando ao seu coração. Porque quando termina a minha fala, quando termina as minhas palavras, a voz de Jesus continua no seu coração. E esse é o melhor ensino que você pode pegar naquilo que eu não consigo e jamais conseguirei dizer a você. Então, o Espírito Santo não é o nome da terceira pessoa. É porque Jesus é Espírito. Deus é Espírito. É o Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo de Jesus está em nós. Poderíamos, ao invés de falar Espírito Santo, falar Espírito de Jesus ou apenas Jesus. Quando nossos olhos forem descamados desse mundo existencial, nós veremos apenas um trono. Nós não veremos 3. Como também alguém poderia argumentar e dizer, Peterson, mas não está escrito, olha, de novo o letrista, com a mente cartesiana, com a mente que pensa no tempo cronológico, linear, existencial, somente nesse plano, não transcende, né? Entendendo que ele era, aquele que é, e aquele que há de vir, aquele que era, o Deus, o Pai, o Criador, aquele que é Jesus e aquele que há de retornar o mesmo, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Peterson, mas não está escrito que ele está sentado à direita? Também outro texto, né? Também que poderiam trazer como argumentação. Queridos, aqui rapidamente, mais essa, né? É tanta coisa, já finalizamos, mas mais essa aqui. A direita tem significado de honra. A direita fala de honra. A direita fala de serviço. Quando também fala do braço forte, que é a destra, né? A destra da majestade. É como se a gente quisesse escrever ou realizar alguma coisa com perfeição com o nosso braço errado, né? Os canhotos aí que me perdoem, né? Mas é simbólico, tá bom, queridos? É aquele que realizou em nosso lugar, como homem, como servo, como filho,
mas ele é Deus. Tá? Então fala do braço de execução perfeita, aquele que executou e foi até a cruz com perfeição. Viveu viveu de forma perfeita, agradando o Pai, agora como homem o Pai, olha só que interessante, né? Fala de execução perfeita, a destra, a direita, fala de honra, mas nós só vamos ver apenas um trono e um que está sentado no trono. Aleluia. Tá bom? Há tantas outras coisas que me vai passando aqui pela mente, mas ficamos assim por hora. Eu trarei, falei aqui, né, das nossas aulas às quintas-feiras, que se você quiser acessar, está lá na bio do meu Instagram. Se você não conseguir acessar para participar com a gente todas as quintas-feiras dos nossos encontros online e participar das séries de ensinos, você entra em contato, me manda um direct, eu te insiro lá e te dou todos os caminhos para você participar conosco, tá? Um outro aviso rapidinho é que nós vamos fazer mais lives como essa, tá bom? Aberto assim para todo mundo aprender. Vou trazer aqui uma live para ensinar vocês o porquê a gente diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. E em terceiro lugar, talvez já está engatilhado aqui, eu vou fazer uma live com a Bia. Tá por aí, Bia? Dá um oizinho aí, dá um oizinho pro pessoal aí. Para ensinar vocês coisas que transcendem a letra e as escrituras. Olha a Bia aí, dando um oizinho. Verdades que apenas podem ser conhecidas. Olha o que eu vou dizer. Imagina como que não vai ser, tá bom? Essa live aqui foi mais ou menos, né? Para alguns até pode ter sido mais forte, mas olha o que eu vou dizer para vocês. Nós vamos trazer aqui uma live para ensinar verdades que nunca esteve escrito na Bíblia, que não estão nas Escrituras, mas que nos é revelada pela palavra, que é Cristo. E aí, eu não posso fazer nada, me perdoem, né? Os mais religiosos que estão presos à letra. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu só vou dar uma dica aqui. Que Jesus se revela de forma substanciosa. Se você não for bobo, você vai anotar isso aqui. E você vai pirar. Eu só vou falar isso, não vou falar mais nada. Jesus se revela de forma de 4 formas substanciosas. Jesus é Espírito, Jesus é luz, Jesus é fogo e Jesus é amor. Você pode colocar na ordem que fica melhor para você. Jesus é amor, porque Deus é amor. Jesus é Espírito. Jesus é luz. E Jesus é fogo. Esses 4 substantivos, a minha esposa Léa, que é professora de português, está aí na live também. Dá um oizinho pro pessoal aí, Léa. Esses 4 substantivos, se eu estiver falando alguma besteira, ela vai me corrigir. Esses 4 substantivos, amor, Espírito, luz e fogo, é o que revela de fato e na literalidade a substância. Olha só, substantivo que revela a substância, né? Parece redundante, mas para a nossa mente espiritual a gente consegue pegar. Jesus é essas 4 substâncias. O que a gente pode falar dele, além disso, nenhuma outra palavra diz o que Jesus é, substancialmente. Entenda essa loucura aqui. Eu estou falando até demais. Isso aqui vai ficar para... daqui 2 lives a gente vai falar sobre isso aqui. É para estourar o cérebro. É só para... realmente só o coração suporta. A mente não suporta. Qualquer palavra que eu possa falar, por exemplo, ele é santo.
Ele é santo. Ele é calor. Ele é... Qualquer outra palavra que eu possa dizer vai me trazer características de quem ele é. Ou seja, adjetivos. Mas não vai revelar substancialmente. Tá entendendo a loucura aqui? Isso aqui tá para além, tá bom? Mas nós vamos trazer esse assunto para daqui mais 2 lives aí para frente, tá vendo? Talvez no mês que vem, ou enfim. Por hora, a gente fica com essa live da Trindade e eu tenho certeza que aquilo que eu não consegui dizer para vocês, o Espírito Santo, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai completar aí essa revelação, tá bom? Anote aí o último versículo e eu encerro a live. 1 João, capítulo 5. Escreve alguém para mim, por gentileza. E a gente desliga aqui. Já quase 2 horas de live, mas eu já sabia que ia ser assim, né? 1 João, capítulo 5. Verso 20. 1 João 5, 20. Que diz assim: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Né? Porque eles entenderam que ele veio como filho. E agora, o próprio João, olha aqui, sempre o João, né? Isso aí. Obrigado, Léa. Obrigado, Cris, Thaís. Esse versículo aí mesmo. Nos deu entendimento, olha João aqui, ó, contando o segredinho. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, aqui é tudo bem. E nos deu entendimento para que o conheçamos. E para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro, e naquele que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Beijo, amo vocês tal qual Jesus os ama, porque Jesus também te ama em mim, te ama através de mim, e Ele me ama em você, e me ama através de você. Portanto, continue me amando, porque eu amo vocês também demais. Beijos, até mais.